Pronto. E voltando aqui, pronto. Bem, antes da gente entrar no texto propriamente dito, gente, como vai ser falado isso, o cenário inicial é a Roma antiga, tanto do ponto de vista espiritual, quanto na parte física mesmo. Então, só lembrando para nós, e porque isso também vai ser falado aqui para a gente, que a cidade de Roma, ela é composta por 7 colinas e atravessada por um rio chamado Rio Tibre. E esse rio, ele tem algumas ilhas no meio do seu leito. E essas ilhas são pequenas, mas, às vezes, para poder passar de uma margem para outra, como acontece aqui, para passar de uma margem para outra, são necessárias algumas pontes, né? Então, algumas pontes da época dos romanos ainda existem. E, então, quando citar, como vai ser citado, às vezes, várias vezes, o nome dessas colinas, aqui a gente tem mais ou menos uma visão assim do alto, não que seja exatamente assim, mas pelo menos o nome delas, né? Porque algumas a gente já sabe pelo livro há 2000 anos que algumas dessas colinas ficavam em regiões de pobreza, de muita pobreza, e outras eram regiões onde vivia a nobreza. E outra colina era onde ficava a sede do Império Romano, né? Então, quando falar a respeito dessas colinas, quando falar do rio Tibre, né, que atravessa a cidade, então a gente já tem mais ou menos uma ideia da geografia local. Outra coisa também, Roma não fica à beira-mar. Então, para ir até as margens do Mediterrâneo, o porto fica numa localidade chamada Ostia, que já existia com esse mesmo nome desde aquela época. Então, há um deslocamento para se chegar até Ostia, que fica às margens do mar Mediterrâneo, tá bom? Outra coisa, a cidade de Roma também, naquela época, possuía muitas avenidas, como diz o ditado, né? Muitos caminhos levam a Roma. E a avenida mais importante, a via mais importante, que ainda existe até hoje, é a Via Ápia. E cada uma, para poder entrar em Roma, tinha as suas portas, as cidades eram fechadas e tinha as suas saídas ou entradas fechadas ali, com portais muito grandes. Então, de vez em quando, também vai ser citada o nome de uma delas. Eu não consegui pegar o mapinha, não lembro, porque eu lembro que eu tinha um mapa com todas as vias de Roma, mas quando a gente encontrar de novo, daí eu trago para vocês. Mas só para dizer, então, que muitas vias chegavam a Roma, como a gente se lembra, via Nomentana, tinha a via Ápia, e nessas vias, quanto mais distante da cidade, mais assim, o local era isolado. E ali ficavam as catacumbas onde os cristãos se reuniam, né, bem distante do centrão, do miolo da cidade. Tá bom, gente? Então, é importante a gente também conhecer um pouquinho da geografia da cidade, porque a toda hora vai ser comentado isso. E, no momento oportuno, a gente pode deixar isso para um próximo encontro, a gente mostra daí no Google Earth, assim, realmente como as coisas são hoje, tá bom? E também fico devendo um desenho de todas as vias, que eram muitas vias, tanto para norte, sul, leste e oeste, que saíam e chegavam em Roma, mas a mais famosa de todas elas é a Via Ápia, tá bom?
Então, era só isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu vou sair aqui do PowerPoint, inclusive vou fechar, porque não vamos mais precisar dele, e parar essa... deixa eu fechar aqui. Parar essa apresentação, né? Então, já não temos mais, e agora a gente já vai abrir mesmo o texto. Qualquer coisa que não apareça, gente, por favor, vocês precisam me avisar, porque a minha preocupação é que fique assim o máximo possível com tela cheia para quem está acompanhando no celular. Tá tranquilo aí? Apareceu para todo mundo? Tá ok, Malu, tá ok. Tá bom. Então, Celina, vamos começar com você aí o primeiro capítulo da primeira parte, por favor. Pode começar. Preparando caminhos. Quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. De Nero aos Antoninos, todavia, as perseguições aos cristãos haviam recrudescido. Só um instantinho, Celina. Nero, quando a gente estudou o livro há 2000 anos, ele era o imperador romano quando teve aquele primeiro massacre dos cristãos, onde Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, morreu no circo. E as perseguições começaram com ele. E os antoninos foi um período em que Roma foi governada por 7 imperadores, não todos ao mesmo tempo, claro, mas um período de 7 imperadores que coincide com essa época em que Emmanuel descreve esse romance para nós, tá bom, gente? E entre os antoninos, o mais famoso dele era Marco Aurélio, tá bom? A gente não vai ficar, porque cada vez, por exemplo, se eu clicar aqui, eu mudo de página, e ao mudar de página, no Google Meet é chatinho, porque daí ele não compartilha, daí toda hora eu tenho que sair e compartilhar de novo, tá bom? Só quando for realmente algo bastante interessante. Pode continuar. Triunfantemente assentada sobre as 7 colinas, Roma prosseguia ditando o destino dos povos à força das armas, alimentando a guerra contra os princípios do Nazareno. Mas o Evangelho caminhava sempre, por todo o império, construindo o espírito da Era Nova. Se na organização terrestre a humanidade se desdobrava em movimentação intensa, no trabalho da transformação ideológica, o serviço nos planos superiores atingia culminantes. Só um instantinho, Celina. Olha a importância dessa informação, gente, que Emmanuel passa para a gente de algo que já ocorria no 3º século depois de Cristo. Enquanto a organização terrestre, a humanidade se desdobrava em movimentação intensa para dominação no campo da política, no campo do poder, pelo Império Romano, o mesmo acontecia de forma muito mais intensa na espiritualidade superior. Então, às vezes a gente tem a sensação de que as coisas estão rolando só no plano físico, mas isso não é verdade. Independentemente se for que seja um período de paz ou um período de conflitos, enquanto a humanidade fica nesse vai e vem, nesse rally-rola, a espiritualidade superior continua trabalhando e muito para nós. Só que nós é que somos os cabeça dura da história e continuamos insistindo nas mesmas teclas de domínio, crueldade, violência. Né? É o que Emmanuel vai descrever no começo desse primeiro capítulo. Pode continuar.
Pedidas pelos apóstolos do Divino Mestre, todos, então, na vida espiritual, as obras de surgimento humano multiplicavam-se em vários setores. Tornara Jesus ao sólio resplandecente de sabedoria e de amor, de onde legisla para todas as criaturas terrenas, mas os continuadores do seu ministério entre os homens encarnados, qual enxame crescente de abelhas da renovação, prosseguiam ativos, preparando o solo dos corações para o reino de Deus. Enquanto exércitos compactos de cristãos desapareciam nas fogueiras e nas cruzes, nos suplícios intermináveis ou nas mandíbulas das feras, templos de esperança se levantavam felizes, além das fronteiras de sombra, dentro dos quais falanges enormes de espíritos convertidos ao bem se ofereciam para a batalha de suor e sangue, em que, usando a vestimenta física, dariam testemunhos de fé e boa vontade, colaborando na expansão da Boa Nova para a redenção da Terra. Vejam como isso é importante, gente, para nós termos essa consciência de que enquanto as perseguições, os conflitos cruéis aconteciam naquela época, como continuam acontecendo hoje, em momentos e formatos diferentes, a espiritualidade superior continua trabalhando. E há espíritos que continuam, olha lá, enormes falanges enormes de espíritos convertidos ao bem, que se oferecem para retornar à Terra, testemunhando a fé, colaborando na extensão da Boa Nova para a redenção da Terra. São espíritos extremamente corajosos, valorosos, possuidores de uma fé inabalável em Jesus, portadores de um amor imenso pelo Mestre. Então, enquanto as coisas aqui parecem que estão desandando, completamente fora de controle, onde a gente parece para nós que realmente quem está no poder são os espíritos mais atrasados, mais inferiorizados ainda. Enquanto isso, enquanto o cenário aqui é esse, na espiritualidade superior, há espíritos, como diz Emmanuel, falanges enormes de espíritos convertidos ao bem, prontos para reencarnar, apesar de todos os sacrifícios, e isso não somente agora, gente, ao longo dos séculos. Muitos espíritos fizeram isso para dar continuidade à mensagem de Jesus e contribuir na redenção do planeta Terra. A gente que, por estar no plano material, pensa que tudo está perdido e que a espiritualidade maior anda esquecida da gente. Muito pelo contrário, eles trabalham muito mais do que a gente possa imaginar. Pode continuar, Celina. Assim é que, em formosa cidade espiritual, nas adjacências da crosta planetária, vamos encontrar grande assembleia de almas atraídas ao roteiro divino, escutando a exortação de iluminado orientador, que lhes falava de coração posto nos lábios. Isso, então agora é uma cena numa cidade espiritual próxima ao planeta Terra, onde uma grande assembleia de almas atraídas ao roteiro divino iam ouvir as orientações de um benfeitor, como ele diz, um iluminado orientador espiritual. Então, agora a cena se passa no plano espiritual. Pode continuar, Celina. Irmãos, dizia ele,
envolvido em suaves irradiações de luz. O Evangelho, o código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. O sol que jorra bênçãos sobre o mundo incorpora-se à natureza, sustentando-a e renovando-lhe as criações. A folha da árvore, o fruto nutriente, o cântico do ninho e a riqueza da colmeia são dádivas do astro sublime, materializadas pelos princípios da eterna inteligência. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Gente, olha que comparação maravilhosa. Ele fala que o sol mantém toda a natureza. Nada existiria sem a luz solar. Nada. O sol é necessário para renovar a criação. E ele dá exemplos da folha da árvore, o fruto, o ninho dos passarinhos, as abelhas, as colmeias. Ou seja, o sol sustenta a natureza. E ele dá um exemplo de nível maior ainda. Quem sustenta espiritualmente os nossos destinos é Jesus. Essa frase, para quem tem um livro, pode passar um destaque aí, gente. Então, do mesmo modo que o sol sustenta a natureza, Jesus sustenta espiritualmente os nossos destinos. Maravilhoso isso. Pode continuar, Celina. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia. Mais uma observação. Associarmos-nos voluntariamente. Jesus, nem os benfeitores espirituais obrigam a gente a seguir o Evangelho. É algo voluntário. Como ele disse lá em cima, que nessa assembleia eram irmãos que estavam, como ele fala, almas atraídas ao roteiro divino. Então, ninguém é obrigado a nada em relação ao Evangelho. Jesus, assim como os benfeitores espirituais que o auxiliam, respeitam profundamente as nossas escolhas, tá? Pode continuar. Não podemos esquecer, entretanto, que a mente do homem jaz petrificada na terra, dormindo nas falsas concepções da vida celeste. A política de dominação militar asfixiou as velhas tradições dos primitivos santuários. As coortes romanas abafaram as vozes da filosofia grega, como os povos bárbaros sufocaram a revelação egípcia. Adensou-se o nevoeiro da estagnação e da morte entre as criaturas. As águias imperiais assentaram na cega idolatria de Júpiter, a mentirosa religião da vaidade e do poder. Júpiter aqui não é o planeta, certo, gente? Mas é o deus Júpiter, avô dos criadores de Roma, dentro da mitologia romana. Então, isso enchia aquele povo de muito orgulho, de muita vaidade. E a idolatria em torno dele, o templo dedicado a Júpiter, tudo envolvia muita riqueza, muita opulência, muita ostentação. Como ele fala, uma mentirosa religião de vaidade e de poder. Era assim que o império ia se sustentando, pelos exageros. Mas pode continuar. Enquanto os deuses de pedra absorvem os favores da fortuna,
alonga-se a miséria e a ignorância do povo, reclamando o pronunciamento do céu. Como se expressará, porém, a intervenção divina sem a cooperação humana? Só uma paradinha de novo. Boa pergunta essa, gente. Como é que os benfeitores espirituais poderão interferir nos desmandos, nos desvarios da humanidade sem a cooperação de espíritos do bem reencarnados? Muita gente está esperando o mundo melhor de regeneração de braços cruzados, esperando que alguém faça tudo por elas, como se os céus fossem se abrir e, de repente, uma legião de anjos invadisse a Terra, expulsasse os maus e estabelecesse o paraíso entre nós. Isso é uma ilusão extremamente infantil. Nós não podemos mais pensar nisso, ainda mais com as informações que o Espiritismo traz para a gente. Certo, gente? Então, sem a ajuda do próprio homem, do próprio ser humano, a espiritualidade não pode fazer nada. Tá? Pode continuar. Sem a heróica renunciação dos que se consagram ao progresso e ao aprimoramento das almas, a educação não passará de letra morta. Imprescindível, portanto, é que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remissor. O mestre crucificado é divino desafio. Por que é divino desafio, gente? Por que o mestre crucificado? Por que ele é um divino desafio? Porque as pessoas ainda não compreendem a mensagem que ele deixou. Muita gente adora Jesus na cruz, mas não quer saber do Jesus atuante que convivia com os miseráveis. Só quer ficar na adoração, achando que isso é o suficiente para que ela seja salva. Então, como dizem os benfeitores espirituais, vamos tirar Jesus da cruz, porque não é pela cruz, mas pelos seus ensinamentos, durante os 3 anos em que ele conviveu com os sofredores. É aí que está o exemplo dele para nós. Agora, ficar adorando Jesus crucificado não vai levar ninguém ao paraíso. Pode continuar. Até agora, os conquistadores do mundo conseguiram avançar no carro púrpuro da vitória, matando ou destruindo, valendo-se das legiões de guerreiros e lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelo sacrifício. César, atado às vicissitudes humanas, governa os assuntos referentes à carne em trânsito para a renovação. Só uma observação, César é um título, tá, gente? É o título do imperador romano, não é o nome dele. Então, quando fala César, ele está se referindo a um imperador romano qualquer, tá? Mas não que o nome dele fosse César. Pode continuar. Cristo reina sobre a alma que nunca morre, aos poucos sublimando-a para a glória imperecível. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. Os ensinamentos de Jesus não são dirigidos para o ser humano, para a vida material passageira. Os ensinamentos de Jesus são dirigidos para o espírito imortal, de maneira que a gente saiba como viver e como proceder enquanto estivermos encarnados. Então, por isso que Emmanuel fala muito bem, Cristo reina sobre a alma que nunca morre. Em outras palavras,
para o espírito imortal. É para o espírito imortal que os ensinamentos de Jesus foram passados para nós. Pode continuar, Celina, mais um pouquinho. O tributo venerável fizeram uma pausa, como que intencional, porque o clangor distante de muitos litos reunidos se fazia ouvir em pleno céu, dando a ideia de uma convocação para alguma batalha próxima. Gente, lituos era um instrumento musical assim comprido e com uma ponta curva, e o barulho deles é como o barulho ali do clarim, né? Por isso que fala como se estivesse convocando para uma batalha. E clangor é o toque deles, é o toque daquele instrumento musical, como que dizendo, em outras palavras, fica mais fácil para a gente entender hoje. Para quem já ouviu o som de uma trombeta, né, quando várias trombetas tocam juntas em alguma cerimônia oficial, o barulho é muito ardido, muito bonito e muito forte. Então, como se estivesse conclamando para algo muito importante que vai acontecer, tá? Como sempre, Emmanuel vai buscar palavras lá do latim antigo, certo, gente? Pode continuar. As centenas de entidades que se aconchegavam umas às outras no admirável recinto, cuja abóbada deixava perceber a luz transmeluzente das estrelas remotas, entreolharam-se ofegantes. Todos os espíritos ali congregados pareciam ansiosos pela oportunidade de servir. Alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligados à batalha da terra por feridas de aflição, somente curáveis com o retorno às angústias do passado. Mas a expectação não durou muito. Superando as clarinadas que ecoavam pela noite, a voz do pregador ressurgiu. Muitos de vós, amados irmãos, deixastes a retaguarda velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendesses a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la, e a realidade aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo. Gente, vocês estão entendendo o que esse benfeitor está falando? Vocês deixaram para trás compromissos de amor e desejam voltar à vida material para poder continuar ajudando essas afeições inesquecíveis. Mas agora vocês estão devotados à verdade divina e aprenderam a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Ou seja, vocês vão voltar para realizar a tarefa que tanto anseiam, mas colocando os desígnios de Jesus em primeiro lugar. É isso que ele está falando. Vocês vão voltar. Vocês estão cansados da ilusão, estão em busca da realidade, e o Senhor aceita o vosso concurso para impor-se no mundo, mas com essa condição. Embora vocês tenham tarefas pessoais em relação a alguns afetos do passado, em primeiro lugar, vocês vão cumprir
desígnios de Jesus. E aí é que a gente fica por último, certo, gente? Porque nós ainda não aprendemos a colocar os desígnios de Deus acima do Senhor, aqui no caso é Jesus, nós ainda não aprendemos a colocar os desígnios de Jesus acima dos nossos próprios desejos. A gente quer realizar a tarefa, mas do jeito da gente. E aqueles espíritos estavam realmente empenhados, porque tinham se entediado da ilusão. E estavam dispostos a contribuir com a redenção da Terra. Então, eles iam obter, na verdade, uma dupla oportunidade de ajudarem os seus afetos do passado, mas, em primeiro lugar, os desígnios do Senhor. Certo, gente? Celina, já acho que já deu ali quase uns 20, 25 minutinhos que você está lendo. Vou passar para outra, tá bom? Assim você toma um golinho e descansa. Algum Eu comentário? agradeço a oportunidade, Malu, mas nessas colocações vem sempre à nossa mente o exemplo do espírito de Célia, de Sim, Alcione, né? exatamente. Esse, Exatamente. a O que, categoria de o que vai, espíritos que elas foram. o que Né? nós vamos encontrar nesse livro é uma situação muito parecida com a de Alcione, tá bom? É muito parecida. Deoclécia, você tem condições de ler um pouquinho? Tenho sim, Malu. Então, Posso pode continuar. continuar. Sim. Não ouvideis, todavia, que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se a fim de que as trevas se desfaçam, sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Gente, ficou bem claro? Nossa, muito lindo isso, não? Ajudar sem exigir. Sem exigir. Trabalhar sem apego aos resultados. Porque, por enquanto, ficar esperando os resultados é uma característica nossa, né? Porque muitas vezes a gente ajuda, mas exige. E mais ainda, a gente trabalha, colabora, mas quer ver os resultados. E o colaborador do Cristo não pode ter essa característica. Certo, gente? Vejam como não é fácil. Não é fácil a tarefa de passar por cima dos nossos próprios anseios para servir a Jesus. Somente colaborareis da obra do Cristo se vocês souberem ajudar sem exigir e trabalhar sem apego aos resultados, ou seja, sem ficar esperando para ver se aquilo que você fez, aquela pessoa que você ajudou, se ela vai melhorar ou não, se ela vai fazer as coisas da maneira certa ou não, porque a gente ainda fica apegado aos resultados, de tão vaidoso que a gente é ainda, né? Então, É verdade, não? exatamente. É verdade. Pode continuar, Deoclécia. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados. Perplexos, mas não desalentados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo.
Sim, É assim? essas palavras do apóstolo Paulo, para quem tem o livro, tem uma nota de rodapé, que é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 8 a 11. Quem tem o livro deve ter uma notinha de rodapé aí. Ou seja, Isso. o cristão é aquele que vai ser massacrado de todos os cantos, mas não vai entregar os pontos. Olha lá, atribulado, mas não aniquilado, perplexo, mas não desalentado. Quer dizer, eu estou indignado, mas não vou desanimar por causa disso. Eu sei que eu estou sendo perseguido, mas eu sei que eu continuo amparado. Eu estou abatido, eu estou para baixo, mas não destruído. Procurando exemplificar com o Senhor Jesus no próprio corpo. E isso é o que Paulo falava. Olha como nós estamos longe disso, gente. Então, É. aqueles espíritos que estavam ouvindo esse orientador espiritual eram espíritos valorosos no bem, não eram um espírito qualquer, porque tinham já experiência bastante, amor suficiente, uma fé imensa em Jesus para poder colaborar com ele nesse nível. Pode continuar mais um pouquinho, Deoclésia. E, assim, quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa estarão incessantemente entregues ao sacrifício, por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. O mentor explanou ainda por vários minutos quanto aos deveres que aguardavam os legionários do Evangelho, entre os obstáculos do mundo, descendo, por fim, da tribuna dourada para o cultivo da conservação fraterna. A Da conversação conversação fraterna, perdão. gente, só uma observação aqui, Deoclésia. Olha que atitude maravilhosa, porque ele era um orientador espiritual de grande envergadura. Conversou com todos e depois desceu para conversar com todos. Muito diferentemente do que nós vemos hoje, quando o palestrante espírita, depois que termina a sua palestra, e adorar ser aplaudido em pé, ele fica incomunicável. Não todos, mas alguns ficam incomunicáveis. Não vão até as pessoas. Isso é um exemplo. Como dizer, eu estou aqui conversando com vocês, mas o gostoso mesmo é estar junto de vocês, o contato com vocês, conversar mais, estar mais próximo das necessidades de cada um. É um exemplo, viu, gente? Pode continuar. Aqui, né? Vários Vários amigos. amigos Isso. oscularam-lhe as mãos, comentando com entusiasmo os mapas de trabalho a que se prenderiam de futuro. Diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção, quando o pregador for procurado por alguém com intimidade afetuosa. Varro, exclamou ele, abraçando o recém-chegado e contendo a emoção. Tratava-se de velho romano, de olhar percussiente e triste, cuja túnica muito alva, confundida com a roupagem brilhante do companheiro, assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada, de encontro a repentino clarão de aurora. Olha, enquanto a roupagem do orientador espiritual era brilhante, a roupagem do velho romano, embora fosse muito alva, mas parecia uma neblina
se misturando à luz, tá? Pode continuar. No amplexo de ternura que permutavam, era bem de ver-se a reaproximação de dois amigos que, por momentos, olvidavam a autoridade e a aflição de que eram portadores para se transfundirem um no outro, depois de longa separação. Trocadas as primeiras impressões em que antigos eventos do pretérito foram recordados. Quinto Varro, o romano de fisionomia simpática e amargurada, explicou ao companheiro, então guindado à esfera superior, que pretendia voltar ao plano físico em breve tempo. O representante da esfera mais alta ouviu-o com atenção e obtemperou admirado. Porque conheço-te o acervo de serviços, não somente à causa da ordem, mas igualmente à causa do amor. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto até ao extremo sacrifício, e os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da carne? Gente, aqui é igualzinho o que aconteceu com Alcione, quando foi É procurar o verdade. seu mentor espiritual dizendo que queria reencarnar. E É, aqui é a mesma coisa. O orientador pergunta para ele, mas por quê? Você não precisa reencarnar. Primeiro, não somente porque você serviu a causa da ordem, a ordem do Cristo, mas porque você já deu muitos testemunhos de amor quando você viveu como patrício romano em outras existências. Foi um homem correto até ao extremo sacrifício. E também os ensaios dele na edificação cristã foram dos mais dignos. Ele não tinha necessidade de reencarnar e poderia continuar colaborando de esferas espirituais mais elevadas. Então, o orientador espiritual ficou pasmo, assim como o orientador espiritual de Alcione. Vai reencarnar por quê? Você não precisa reencarnar. Então, vejam, gente, Quinto Varro é um espírito de escola. Não sabemos a sua verdadeira identidade. Mas pelo fato do seu mentor, do seu orientador espiritual dizer que ele não precisava ir reencarnar, já passa para a gente a ideia da elevada hierarquia espiritual que ele era portador. Mais um pouquinho, Deoclésia. o interlocutor fixou um gesto silencioso de súplica e aduziu. Cláudio, abençoado amigo, peço-te, sei que conservas o poder de autorizar minha volta. Sim, sem dúvida, os apelos de cima comovem-me a alma. Anseio por reunir-me em definitivo aos nossos da vanguarda, no entanto, e a voz dele se fez quase sumida pela emotividade. De todos os que ficaram para trás, tem um filho de coração perdido nas trevas, que eu desejaria socorrer. Tassiano, indagou o mentor intrigado. Ele mesmo. Pois bem, Varro, gente. Só um comentário, Deoclésia. Olha,
de todos os que ficaram para trás. Ele, se quisesse, poderia continuar. Olha, Quinto Varro, ao mesmo tempo, ansiava por reunir-se aos cristãos que estão na vanguarda, coordenando as atividades do Cristo na Terra sem precisar reencarnar mais. Talvez junto dos primeiros apóstolos, dos primeiros mártires cristãos, mas ele deixava tudo isso para trás por amor a um filho, de todos os que ficaram para trás. E esse filho se chamava Tassiano. Pode continuar mais um pouquinho. E Varro prosseguiu com encantadora humildade. Sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça, com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é o meu tesouro, e em minha fealdade é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo, acariciá-lo junto do coração, para orientar-lhe os passos na direção de Jesus. É o céu a que aspiro. E, como se quisesse sondar a impressão que causava no amigo, acrescentava: porventura estarei errado em minha aspiração? O velho orientador afogou-o com visíveis demonstrações. Afagou-o. Oh, meu pai, perdão. O velho orientador afagou-o com visíveis demonstrações de piedade. Passou a destra pela fronte banhada de luz e falou: não discuto os teus sentimentos, que sou constrangido a respeitar, mas valeria tamanha renunciação? Como se articulasse, Malu, como se articulasse as próprias reminiscências para exprimir-se com segurança, fez longa pausa, que ele próprio interrompeu, acentuando: não acredito que Tassiano esteja preparado. Vi-o há alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Gente, olha o estado espiritual deste Tassiano. E lembrando lá do livro Renúncia, Alcione queria reencarnar para auxiliar os seus entes queridos e, mais especialmente, a Ciro, Padre Carlos. E o mentor espiritual dela falou para ela: ele vai falhar de novo. Ele avisou ela. E foi exatamente o que aconteceu. Mas, mesmo assim, não somente por amor a ele, mas, sobretudo, por amor a ele e também aos seus entes queridos, ela reencarnou. E é a mesma coisa esse benfeitor espiritual está falando para Quinto Varro. Não acredito que Tassiano esteja preparado para receber a mensagem do Evangelho.
E diz, e ainda falou para Quinto Varro, olha onde eu tenho encontrado ele, eu tenho visto ele por aí, eu sei do que ele anda fazendo. E aquilo que o atrai ainda são alegrias extremamente inferiores, né, gente? E dá para terminar só mais esse parágrafo, Deoclésia? Tenho Tá acompanhado, bom, posso continuar, Malu, não tem problema não. é pela nossa hora aqui. Ah, tá. Tenho acompanhado meu filho nesse lamentável estado, concordou Quinto Varro melancólico. Contudo, nos últimos dias, noto-o amargurado e aflito. Quem sabe estará Tassiano à beira da grande renovação? Compreendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinidamente às sensações inferiores, que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Concluo, porém, de mim para comigo, que algo deve ser feito quando temos necessidade do reajustamento daqueles a quem amamos. E talvez porque... Oh, meu pai, agora engasguei. Me tranquilo, Deoclésia. E porque Cláudio silenciaste pensativo, o afetuoso pai voltou a dizer: abnegado amigo, permite-me voltar. Estarás, todavia, consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. Sei disso, atalhou Varro, decidido, prosseguindo em tom de súplica. Auxilia-me a pretensão, em nome de nossa velha amizade. Procurarei servir ao Evangelho com todas as minhas forças. Aceitarei todos os sacrifícios. Comerei o pão de fel embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo, por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará juncado de obstáculos. Entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto vencer. Vamos parar aqui, Deoclésia. Nós vamos parar aqui, vem por causa da nossa hora, para não ficar tão em cima da hora. Então, aqui, assim, paramos aqui, então, no parágrafo 33. Muito parecida a situação de Quinto Varro em relação ao seu filho, com a situação de Alcione em relação ao padre Carlos, né, o grande amor de sua vida e os seus familiares. Então, ali eles estão conversando, mas Cláudio, o orientador espiritual, deixa bem claro para ele, para você se unir ao seu filho, você vai ter que viver, olha, para ajudar Tassiano, você vai ter que mergulhar nos mesmos perigos em que ele se encontra. Ou seja, as coisas seriam muito mais difíceis, porque Tassiano realmente estava muito comprometido espiritualmente. Certo, gente? Mas nós vamos ver como vai continuar essa conversa, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui, então, voltando aqui para a nossa tela, e também... Obrigada, viu, Malu? Eu que agradeço, Desculpa os erros aí. Imagina, estamos aqui em casa.
Vou parar também a gravação.